Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, amém? Estamos dando início ao nosso culto vespertino, né? Quero convidar você, junto conosco aqui da Igreja Batista Central de Lucas, a adorarmos ao nosso Deus nesse momento. Prepare o seu coração para receber do Senhor e para apresentar a Ele um louvor que engrandeça o nome do nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém? Queridos, nós estamos muito alegres, voltamos com os nossos cultos presenciais pela manhã, né? Hoje pela manhã tivemos um culto, uma bênção. Tivemos uma média de 45 pessoas presentes aqui no nosso culto. Não podemos passar desse número, não podemos. Então, você que está conosco, ore para que tudo isso passe logo e nós, como igreja, possamos voltar à normalidade dos nossos cultos, tá bom? Tá? Nós vamos orar agora pedindo direção ao Senhor para o culto desta noite. Dá tempo aí de você pegar, copiar o link, mandar para os seus convidados, os seus amigos, parentes, vizinhos, pelo WhatsApp. Você manda, porque nós estamos aí no início do nosso culto. Vamos orar? Pai bendito, Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Pai, na tua presença. Invocamos, ó Pai, a presença, a ação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Dirige este culto, Pai. Fala, ó Pai, a cada coração. Usa as nossas vidas, ó Pai, a mim na direção, o Adri no louvor, os hinos, o mensageiro desta noite. Derrama, Pai, graça. Usa as nossas vidas para que vidas recebam da tua palavra e que teu Santo Espírito, ó Pai, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Queridos, a palavra de Deus em Isaías capítulo 58, verso 11. Isaías 58, verso 11, diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Que jorre pelo Espírito Santo em nossas vidas a ação, o poder e a graça do Senhor sobre nós. Vamos adorar esse Deus maravilhoso? Adoni, vamos adorar o nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para adorar o nome do Senhor também através dos cânticos. O pastor mesmo já disse, vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor e vamos nesse momento cantar um cântico que é uma oração, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, faça essa oração na sua casa, faça a oração aí onde você está através dessa canção. Cante.
Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Pai. Deus, nós queremos, ó Pai, continuar te sentindo aqui nessa noite. Nós queremos, ó Pai, continuar sentindo a Tua presença na nossa casa. Encha o nosso lar do Teu Santo Espírito e fale aos nossos corações através da palavra, que daqui a pouco vai ser falada, pregada, que os nossos corações estejam prontos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hino maravilhoso, Adonai aqui nos conduzindo à adoração ao nosso Deus, o nosso Pai. É bom poder chamar Deus de Pai, não é verdade? E saber que o próprio Jesus nos ensinou isso, né? Pai nosso que estás nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, meus irmãos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 24 ao verso 27. Romanos 8, de 24 a 27, diz assim a palavra do Senhor: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu olho para esse texto e vejo o cuidado de Deus, que olha para cada um de nós, que conhece o seu coração e o meu coração, e Ele declara: eu tenho cuidado de você. Você tem sentido o cuidado de Deus na sua vida? Deus cuidará de ti. É o hino 33 do HCC, e nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. 33 do Inário para o Culto Cristão. Nosso diácono Márcio vai nos dirigir, né, nesse hino, e nós vamos adorar. Adore ao Senhor na sua casa, louve a Deus, declare: o Senhor tem cuidado de mim. 33 do HCC. Aflito
Glórias a Deus, é o Senhor quem cuida de nós. Querido, se nessa noite você que não faz parte de nenhuma igreja evangélica e está conosco aqui, eu quero dizer que você é muito bem-vindo e que esse amor, esse carinho, o Senhor tem pela sua vida também. E que se você depositar a sua fé em Jesus Cristo, Ele cuida de você. Clame ao Senhor e Ele cuidará de ti. Amém? Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor? Nosso irmão Gabriel, o seminarista Gabriel Domingues, vai estar adorando ao Senhor mais uma vez nesse momento. Também, meus irmãos, esse mesmo espírito de cuidado, nós vamos cantar sobre o cuidado do Senhor para a nossa vida. E Deus, Ele tem cuidado de nós já sabemos disso, nós percebemos em todos os momentos da nossa vida que Deus, Ele tem cuidado de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Como é bom nós podermos ter essa certeza, não é, meus irmãos? Que Deus cuida de cada um de nós. E prova do cuidado do Senhor também é a palavra de Deus para nós, né? Mensageiro dessa noite é o nosso irmão Rogério, mais um pregador que aceitou o desafio. Domingo passado nós tivemos aqui nosso irmão Juscelio, né, pregando, trazendo aquela palavra de Deus para o nosso coração, e nós sabemos que hoje também não vai ser diferente. Nosso irmão Rogério vai ser o instrumento de Deus para esse momento. Nós vamos orar por ele, né? Vamos orar por ele, falar que ele fala muito calminho, ele vai ter que falar um pouquinho mais alto aqui no microfone, né? Para a irmã Luzia poder ouvir lá em casa também, né? E nós vamos orar. Amém, Rogério? Vamos orar? Amém. Pai bendito, Deus maravilhoso, é aqui o teu servo, Pai, a quem o Senhor durante essa semana falou com ele, teu Santo Espírito, ó Pai, o levou a tua palavra, e ó Pai, nós queremos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração do Rogério. Fala, Pai, para nós também, dá ao teu servo a tranquilidade, a autoridade do Espírito Santo agora, para nos entregar a tua palavra, Senhor. Usa-o, Pai, conforme a tua vontade, e prepara os nossos corações. Nós oramos, ó Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Rogério, Deus te abençoe. Bom? Obrigado. Boa noite, irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quero agradecer aqui o pastor a oportunidade e falar para os irmãos que não é fácil, né? O pastor faz o convite e aí eu falo que aceito, mas depois eu vou orar para pedir a direção de Deus, porque eu, como qualquer um outro ser humano, eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas, meus pecados, e necessito das misericórdias de Deus na minha vida. E acredite, irmãos, e Deus tem agido grandemente na minha vida espiritual e na vida da Denise, por nós temos buscado, né, através da leitura da palavra do Senhor, através de orações, uma vida de servo melhor na presença do Senhor. E aí nós cometemos os nossos erros no nosso dia a dia, né? Cometemos algumas desobediências a Deus, e aí por essas desobediências nós pagamos alguns preços no nosso caminhar do dia a dia, mas eu acredito plenamente que tudo isso é para a honra e glória de Deus, para o nosso crescimento. Um dia eu creio que eu vou poder falar para Deus assim: eu estou 40%, o Senhor pode me dar mais 100 anos de vida para mim crescer mais um pouco na presença do Senhor, né? E essa semana, irmãos, eu orava, Deus não falava nada, uma dificuldade. Cheguei a pensar em falar para o pastor Alexandre assim: ó, não vai dar não, porque nada vem no meu coração, desejo nenhum eu tenho sentido, não vem um versículo na minha mente, o que eu falo? E aí Deus foi trabalhando na minha vida, foi falando. Ontem eu tive o prazer de estar visitando uma igreja em Realengo, participando de um café com graça, e o pastor foi falar sobre misericórdia. Foi falar sobre misericórdia. Jesus, eu falei: Jesus, tenha misericórdia do Rogério. O Rogério se achava 40%, mas agora o Rogério caiu para 20%. Eu retrocedi. Eu falei: Jesus, tenha misericórdia da vida do Rogério. E aí veio essa palavra para mim falar de um pouquinho, né, para a gente refletir. O pastor fala pregador, mas não. Eu sou o que vai interagir com vocês, tentar bater um papo e tentar colocar de uma maneira simples aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, né? E nós vamos lá no livro de Números 13. Os irmãos devem ter percebido que toda vez que eu vou falar para a igreja, eu falo do Antigo Testamento. Um dia eu acho que eu ainda vou estudar o Antigo Testamento, porque eu gosto muito do Antigo Testamento, porque eu acho que foi ali que o ser humano foi moldado, a nossa fé, a nossa crença, o nosso entendimento começou lá. E eu aprendi também nesse momento, nesse tempo de pandemia, de não ler um versículo, a não ser o Salmo 119.
eu procuro ler todo o capítulo. Eu leio o capítulo antes e leio o capítulo depois para me entender um pouquinho melhor, né? E naquele momento, né, Moisés estava no comando lá do povo, e Deus dá uma missão para Moisés, né? Estão caminhando para a terra que Deus dirigiu, e Deus fala para Moisés enviar alguns irmãos para espiar a terra para onde eles iriam. E Deus tem o cuidado de orientar o Moisés, de mandar de cada tribo dos 12 o que cada tribo tinha de melhor. Eu nessa época ia me dar bem, porque eu não ia, porque tem muita gente melhor do que eu. E aí o Moisés, quando ele envia esse povo, acho que ele fala assim, vai dar tudo certo, a resposta vai ser positiva. E aí nós vamos ver o que aconteceu, né? Como nesse tempo, nós estamos chegando aí já, acho que 5 meses de pandemia. E aí nós vamos refletir o que nós fizemos, o que aconteceu de diferente na nossa vida espiritual nesses 5 meses de pandemia. Que relatório nós daríamos a Deus, se Deus falasse assim, dê um relatório da sua vida espiritual nesses 5 meses de pandemia. Podemos ler, né, irmão? Acho que todos já encontraram aí, né? Números 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Savate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jofené; da tribo de Isaacar, Gigiel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vófice; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, sobe por aqui para a banda do sul, e sobe a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o Vale do Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés, e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles, e a toda a congregação,
e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e tudo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Amém. Irmãos, esse texto falou muito ao meu coração, né? Porque nós temos, entre o nosso meio, nós temos as pessoas que pensam positivo e as pessoas que pensam negativo. Tem as pessoas que têm bom ânimo e tem as pessoas que não têm esse bom ânimo. Eu não culpo quem não tem um bom ânimo, não culpo quem pensa negativo, mas eu sou só otimismo. Eu já sou otimista por natureza. Então, eu me perguntei, né? As dificuldades existiam na terra, mas existia a fé nos homens que foram espiar aquela terra, porque eles foram cumprir o mandato de Deus. Até onde eu entendi, era a terra que Deus já havia prometido. E esses homens chegaram lá e só procuraram ver as coisas negativas. Pode ser, era uma realidade do local, como a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos hoje vivendo aí, uns chamam de novo normal, que é essa era da pandemia. Que novo normal é esse? Esse novo normal, essa pandemia, ela é capaz de parar a nossa fé? Ela é capaz de parar o povo de Deus? Porque o gigante da morte existe, o gigante da doença existe, o gigante do desemprego existe. Mas será que tudo isso vai parar? Vai nos parar? Eu creio que nós não devemos parar. Eu sou solidário, né? Aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, né? Eu tive algumas perdas também, né? Sempre tem o amigo do amigo, o vizinho do vizinho, e aí nós acabamos sentindo isso. Essa semana eu recebi uma ligação, né, de cunho comercial. Era filha de uma pessoa, me ligou, eu falei: oi, tudo bem? Não, é filha dela. Eu falei: oi, tudo bem? Sua mãe, como é que está? Vocês estão bem? Saúde e tal. Seu Rogério, a minha mãe não está mais entre nós. Aí eu parei, estava perto do sofá, falei: peraí que eu vou sentar. Realmente eu senti um baque. Sentei, eu falei: o que houve com a sua mãe? Coronavírus. Deus usou o coronavírus para recolher a minha mãe. Eu achei legal. Deus usou o coronavírus para recolher minha mãe. Quer dizer, ela viu que a morte da mãe dela foi bênção, a saudade fica. Quer dizer, eu falei para a Denise: caramba, morreu fulana, Denise, que morreu. E isso vai nos abatendo, vai nos minando o nosso psicológico, vai minando o nosso bom ânimo. Porque imagine, toda semana, né, o pastor fala nos cultos de oração, fala nos PGM, fala nos cultos aos domingos,
toda semana, a lista de falecidos, a lista de pessoas doentes se renovam. E aí eu fico me perguntando, até quando, Senhor, nós vamos ficar orando por esse motivo? Aí eu vou lá, né, quando Deus fala, né, até quando devemos perdoar? 70 vezes 7. Até quando vamos orar por esse motivo? 70 vezes 7. Devemos orar e confiar que Deus está agindo, né? E aí, diversas pessoas, infelizmente, estão caindo nesse desânimo físico, psicológico, espiritual. Mas para essas pessoas eu deixo para depois dar uma consultada lá no Salmo 28. Tem uma palavra de bom ânimo para você, para renovar suas forças, para te dar uma nova visão do que nós estamos vivendo nesse novo normal. E quero falar também para os irmãos que esse novo normal, nós podemos dizer que é para o mundo. Nós vivemos no mesmo mundo, no mundo celestial. Nós devemos continuar vivendo, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo que está se passando é com permissão de Deus, por mais que algumas pessoas não acreditem. Tem pessoas até que falam assim: Deus não existe, porque se Deus existisse, o mundo não estaria passando pela pandemia. É porque eles não conhecem a palavra de Deus, que lá atrás, né, no Egito, eles passaram por pandemias, passaram por praga, e Deus permitiu, Deus guardou o seu povo, e eu creio que Deus guarda cada um de nós. Mas Rogério, mas Deus guarda o seu? Guarda. Vai morrer cristão? Vai morrer cristão. Mas como é que nós vamos ver? Tudo depende da forma que nós vemos, né? O Adam hoje aqui cantou, né, a oração do Pai Nosso, né? Isso não é um cântico, isso é uma oração, né? Isso é uma oração. Aí depois o Adam vem e canta esse louvor do Kleber Lucas. Chorei, estou ficando velho, mas chorei, porque no primeiro o Adam canta que as misericórdias de Deus são para sempre. A nossa misericórdia tem prazo de validade? Nós usamos a nossa misericórdia com todos ou só com quem nós achamos que devemos ter a misericórdia? Eu acho que eu tenho que ter misericórdia com a Simone, mas eu acho que o Gabriel não merece minha misericórdia. O Gabriel tem que tomar-lhe uma chapuletada. Fique imaginando se Deus escolhesse com quem Ele teria misericórdia. Como é que seria a nossa vida? E Deus, antes do mundo, isso eu ouvi ontem. Ontem eu fui numa palestra que eu saí de lá abençoado. Antes que o mundo existisse, Deus já era misericordioso. Olha que coisa linda. Antes que o mundo existisse, Deus é misericórdia. Então, irmão, nós devemos pensar o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo no período de pandemia, né? Nós pensamos, eu no início da pandemia, né, na minha pouca fé, né, eu liguei logo para a irmã Helenice. Isso aqui é um pequeno testemunho, irmão. Liguei para a irmã Helenice e falei assim: irmã Helenice, nós da Caixa de Assistência Social, nós vamos precisar do socorro da igreja, porque vai aumentar as dificuldades, nós vamos precisar ajudar mais irmãos com alimentos, com medicamentos. Talvez alguns irmãos que têm um plano funeral não vão poder honrar com seu plano funeral, e nós vamos precisar de uma ajuda da Caixa da Finanças da igreja. A irmã Denise: Rogério, se precisar, pode falar. Logo pensei nisso, né? Iniciou-se aí a pandemia. Irmãos, nós fizemos uma lista inicial de 8 famílias para a igreja ajudar com cesta de alimentos. Hoje nós temos 20 famílias e Deus está sustentando. A Caixa de Assistência Social
não recorreu uma vez a finanças da igreja. Aí o Rogério chora, porque Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus cuida dos seus. Cada família, cada irmão que colabora está tendo misericórdia pelo próximo. Há pouco tempo eu botei no post da igreja assim: você que doa para a campanha da cesta básica, você se senta a diversas mesas todos os dias na hora do almoço. Aí a pessoa fala assim: eu dei 1 quilo de feijão. Naquele seu quilo de feijão você pode estar sentando em uma mesa com 5, 6, 7 pessoas naquele todos os dias. Olha como Deus faz as coisas. As procuras aumentaram, as ofertas duplicaram. Aí Rogério vai na pequena fé. Um belo dia Rogério dorme tarde e dorme pouco. 9h30 da noite o Rogério fala para Denise: amor, vou dormir, estou com sono, parece até pressão baixa. Vou aproveitar e vou dormir, mano. Mas eu tenho certeza que 1h da manhã eu vou acordar e não vou dormir mais. Dorme mesmo, aproveita. 9h30 da noite o Rogério quebrou, dormiu. 1h05 da manhã eu acordo. De 9h30 a 1h05 eu só tive um sonho, que aqui na igreja tinham 50 famílias para retirar a cesta básica. 50 famílias. E nós, da Caixa de Assistência, eu falo Denise, Márcio e Mary, Belarmino e Marta, Fernanda e Gabriela, pastor e mais alguns irmãos da igreja, reunidos ali na quadra. O que nós vamos fazer? Vamos diminuir o número de alimentos na cesta para atingir 50 famílias? Não dá. Vamos fazer isso? Não dá, não dá. Resumindo, no final do sonho, Deus fala para mim, eu creio que foi Deus: descansa. Essa obra não é sua, essa obra é minha. Quantos eu enviar, quantos eu vou sustentar. Cara, fiquei com aquilo, Jesus. Denise acordou de manhã, relatei para Denise. 11h, 11 e pouca da manhã, pastor Alexandre me liga. Fala: ei, tá onde? Tá, pá. Pô, tô com uma bênção para te contar. O que foi? Pô, liguei aí para um amigo, não vou falar o nome, porque não tive autorização, mas vocês estão nos nossos corações. O pastor ligou para uma pessoa para falar de aniversário. Essa pessoa fala para o pastor assim: foi bom o senhor ter me ligado. Nós vamos doar para a igreja 9 cesta básica. Cara, eu falei assim: pastor, Deus é tremendo. Estava na rua, eu segurei as lágrimas. E aí a coisa funciona. Nesse período não veio ninguém na porta da igreja, segundo o Daniel, que nos ajuda bastante também aí, Daniel, um braço forte na Caixa de Assistência Social. Não veio ninguém na porta pedir um alimento. Nessa semana, que é desses fatos, apareceu uma pessoa na porta. Daniel me manda um zap, foi: Daniel, dá aí um alimento e fala para retornar domingo para retirar a cesta. Irmãos, essa semana me mandaram mais 2 nomes para incluir na cesta. A pessoa que doa a cesta aumentou o número, foi 9 mês passado, esse mês foi 11. Cara, o que Deus vai fazendo? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar ligados, buscarmos entender as coisas de Deus. E muitas das vezes, no período de pandemia, nós ficamos ligados em diversas coisas. Perdi o emprego? Perdi. Quantos mais perderam o emprego na nova realidade? Só que quem perdeu o emprego, que não tem Jesus, fica desesperado. Eu que tenho Jesus, eu oro e coloco na mão do Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor que abriu essa porta. Se ela se fechou, foi com a permissão do Senhor. Vou continuar buscando fazer a minha parte, mas eu creio que o Senhor irá abrir outras portas e que o Senhor irá nos sustentar em tudo que nós precisamos. Porque nós, os seres humanos, nós também temos um problema, que é grave. Nós não nos contentamos com o que nós precisamos. Nós queremos sempre um pouco mais. Mas isso também não é culpa nossa, não. Isso é lá de trás.
Deus falou lá para o povo lá no deserto: todo dia vai cair alimento, o maná do céu. Não precisa guardar todo dia. Pode comer, só não pode cometer o pecado da gula. Mas não precisa guardar não, que vai dar bicho, vai dar o que sobrar. O que o ser humano fez? Guardou. Pouca fé. Para que guardar se Deus falou que no outro dia ia ter fresquinho? Então, muitas das vezes, quando nós passamos por alguma dificuldade, nós não pensamos no nosso básico, no nosso necessário. Nós pensamos sempre no macro. E Deus, às vezes, faz com que nós passemos por algumas dificuldades para a gente entender que só aquilo nos basta. Que o que nós temos, além disso, nós devemos fazer o quê? Compartilhar. Nós devemos dividir. Nós devemos dividir amor, nós devemos dividir misericórdia, nós devemos dividir tempo, nós devemos dividir audição, nós devemos dividir alimento, devemos dividir a palavra de Deus, oração. E aí nós escolhemos, dentre tantas outras coisas que Deus nos ensina que nós devemos dividir como cristão, e pegamos aquilo que melhor nos cabe. Muitas das vezes eu acho que se eu dou o meu dízimo e dou uma oferta, eu já fiz minha parte e estou tranquilão. Por quê? Dei meu dízimo, dei minha oferta. Ou eu acho que se eu dou o meu ouvido, eu não preciso dar o dízimo e a oferta. Deus não fala para nós escolhermos. Deus fala que nós devemos compartilhar. E se Deus tem misericórdia de nós, nós devemos ter misericórdia e amor ao próximo, para que nós possamos, talvez algum dia chegar, como diz a palavra do Senhor lá, à estatura de varão perfeito. Eu estou pedindo a Deus para me viver mais uns 100 anos para me chegar a essa estatura de varão perfeito. Chegar bem, com saúde, otimista, como sempre, alegre. Quem não gosta de viver? Mas tem os percalços da vida, que Deus vai nos moldando no nosso caminhar do dia a dia. Deus vai cuidando. Irmãos, eu aprendi, nesse momento de pandemia, eu aprendi, cara, eu desobedeci a Deus. Desobedeci. Eu tomei uma atitude, onde a Denise me orientou para mim não tomar, eu tomei atitude, fui desobediente a Deus. E causou um transtorno em nossas vidas. Causou. Pedi perdão a Deus, pedi desculpa à pessoa e espero que a lição tenha ficado para mim. De obediência, de esperar o tempo de Deus, confiar em Deus. O povo ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Pô, se eles tivessem tido mais um pouco de sabedoria, misericórdia, paciência, amor, obediência, eles teriam alcançado o quê? A terra prometida. Mas eles resolveram tomar uma atitude por conta própria. E aí eles perderam a bênção. É triste a gente perder a bênção por causa de uma desobediência. Eu ouvi uma palavra ontem nessa palestra. Depois eu vou até conversar com o pastor Alexandre para ele me explicar melhor. Olha o que eu ouvi. A bênção de Deus não é a garantia de aprovação de minha conduta. Cara, eu ouvi aquilo, eu falei, Jesus, Deus é misericordioso, cara. Eu estou numa conduta contrária do que Ele tem para a minha vida e Ele continua me abençoando. Por que eu não posso ter a mesma misericórdia com o meu próximo? Por quê? Porque Deus sabe das minhas fragilidades, Ele tem misericórdia, Ele tem paciência comigo para esperar anos após anos para que eu possa aprender uma lição. Por que eu tenho que achar que a pessoa tem que mudar
da noite para o dia. Eu não tenho que achar isso. Eu tenho que entregar nas mãos de Deus e pedir para Deus mudar a minha pessoa. Que eu tenho que olhar para o próximo com mais amor, com mais misericórdia, para que eu possa, através do meu testemunho, através das minhas orações, aquela pessoa possa ser alcançada pelo Espírito Santo do Senhor. E foi assim. Ontem eu ouvi o pastor falar de misericórdia, de Gênesis e Apocalipse. E aí nós vemos que até hoje o que nos sustenta são as misericórdias do Senhor. E muitas das vezes nós gostamos de falar, né? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É bom, né? A gente ter a certeza, e é verdade. Mas por que nós não podemos ter misericórdia também com o nosso próximo? Um pouco mais. Um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência. A minha falta de misericórdia, a sua falta de misericórdia, pode ser uma pedra de tropeço na vida daquele que está caminhando, às vezes está mais fraco na fé. Então nós temos que exercitar a misericórdia. E eu tenho aprendido isso dia após dia. Deus tem nos dado algumas oportunidades para mim e para a Denise falar com pessoas, e pessoas têm colocado à prova a nossa fé. As pessoas têm colocado a nossa fé em prova. As pessoas fazem algumas perguntas que eu falo para a Denise quando chego em casa, tal, eu falo: Denise, você entendeu a pergunta daquela pessoa? Você entendeu a fala daquela pessoa? A Denise, eu falei assim, é Deus falando, nos dando a oportunidade de nós testemunharmos através da nossa vida. Por quê? Porque Deus é conosco. Nós temos pedido todas as manhãs: Senhor, nos ensine a sermos servos melhores na presença do Senhor. Senhor, nós queremos ser servos melhores, não é pelo que vem, não. É porque nós queremos ter uma vida de qualidade na presença do Senhor. Nós queremos colaborar na obra do Senhor, ajudar, ser ajudadores na transformação de vidas. E aí ontem nós recebemos um testemunho de Deus. Em uma reunião de família, estávamos falando a respeito de casamento, e aí a pessoa falando de pessoas que se separam, e aí eu falei para eles assim: olha, o casamento hoje só não dá certo porque ninguém quer abrir mão de si, do seu eu, da sua verdade, do seu orgulho, da sua certeza, da sua felicidade. Desde que o ser humano é ser humano, sempre casou homem e mulher, pessoas diferentes, mas um precisa abrir mão para entender o outro e na caminhada chegar lá. E aí a minha sobrinha falou para a pessoa assim: o casamento dá certo sim, eu acredito nisso. Olha o meu tio Rogério e minha tia Denise. Mas ela fala isso não é por hoje eu estar caminhando na graça de Deus, não, também eu creio, é pela vida que eu tinha antes. A Denise abriu mão de algumas coisas para que ela pudesse alcançar a bênção, que eu sou a bênção na vida da Denise. E aí nós chegamos nessa caminhada de dia após dia de trabalho, por misericórdia da Denise, pela minha vida, e pela misericórdia de Deus, pela vida da Denise, podemos dizer pela vida do Rodrigo, pela nossa família, nós estamos juntos até hoje. Mas Denise, Deus teve misericórdia com a Denise, teve misericórdia comigo, e assim nós estamos caminhando, respeitando um aos outros. Hoje, eu tenho falado muito isso, o mundo está muito egoísta. Eu não sei se é por causa da pandemia. As nossas verdades é a verdade. Eu não sei se o isolamento fez isso com as pessoas. Essa é a minha verdade sobre o assunto. Então, a sua, não importa. Se a minha verdade, se eu falar a minha verdade para você te magoar, que te magoe, mas eu vou falar a minha verdade. Olha, eu aprendi isso. Não
precisa falar só a minha verdade, eu não preciso falar a minha verdade. Eu posso ouvir a sua verdade e não concordar com a sua verdade e orar para Deus trabalhar na sua verdade e na minha verdade, para que um dia, quando nós sentarmos para conversar, nós entendemos que as nossas verdades vai trilhar um resultado melhor. Isso é misericórdia. É nós aprendermos a ouvir, muitas das vezes, aquilo que nos agride e ficarmos calados, por misericórdia ao próximo. Porque muitas das vezes eu falo algo que pode ferir o Alexandre, Lana, e ele, por misericórdia na minha vida, fala assim: melhor eu ficar calado e entregar na mão de Deus. Deus vai cuidar do Rogério, e Deus vai cuidar. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus conhece o coração do Alexandre e Lana, e aí Deus vai cuidando de nós, no nosso caminhar do dia a dia. E nós precisamos aprender a ter misericórdia, para que a nossa misericórdia, como a misericórdia de Deus, dure para sempre. Para que a nossa misericórdia, nós não escolhemos com quem nós vamos compartilhar a nossa misericórdia. Nós compartilharmos o que a palavra de Deus nos ensina entre nós é muito fácil. É muito fácil, né? Falar eu te amo para quem você ama, para sua esposa, para o teu filho, para o teu irmão, para um amigo seu próximo, é muito fácil. Agora você falar: irmãos, eu te amo, mesmo para aquele que é contrário a você. Irmão, eu vou orar por você, porque eu creio que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Como Deus fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer na sua. Então, irmãos, o que eu tinha para falar nesse bate-papo é sobre a misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo, né? Lembrar aqui meu amigo Biraci Lessa, que saudade do jovem, hein, rapaz? Ô, jovem, o mundo é do maligno, o mundo é mau, o mundo é mau. Na época, nesse novo normal de pandemia, nós conhecemos as pessoas na essência. Pessoas se revelaram quem são, em todas as áreas, na faculdade, no trabalho, na família. Eu acho que foi Deus que permitiu, eu tenho certeza que Deus permitiu isso acontecesse para o ser humano se revelar. E aí, como é que nós temos nos revelado como povo de Deus? Nós temos nos omitido, nós temos deixado que toda essa ansiedade, essas dificuldades, faça com que o agir do Espírito Santo de Deus fique ao lado, ou nós temos dado bom testemunho? E aí, voltando lá, irmão, se Deus falasse para mim assim: Rogério, diz para mim aí, como é que você está aí na pandemia? Dá um relatório lá da Igreja Batista Central e Parada de Lucas, dá um pulinho lá e fala. Será que eu ia falar para Deus assim: Senhor, morreram 10, Senhor, 50 foram infectados, Senhor, 118 perderam emprego, Senhor, um ficou pelo caminho, Senhor, e só dá coisa ruim? Ou será que eu iria falar para Deus: Senhor, vidas se achegaram a Ti, Senhor, pessoas estão gerando vidas, casais estão em pleno processo de maternidade, Senhor, muito obrigado, porque nesse momento de pandemia, casais estão em maternidade e estão em casa, curtindo esse momento. Senhor, eu perdi o emprego, mas eu me aproximei mais de Ti. Senhor, sabe fulano que estava afastado? Tem participado no nosso culto online, que alegria. Senhor, alguém da minha família está assistindo o culto toda quarta-feira, todo domingo. Fica a dica, não canse de compartilhar o culto. Eu compartilho toda semana e ninguém vê. É o tempo de Deus.
eu compartilho toda semana. Um dia entrou uma pessoa que eu falei para ele: oh, olha quem entrou, que felicidade. Outras pessoas falam para mim assim: oh, toda semana, entra no ouvido e sai no outro. Na outra semana eu mando de novo. É distância, não vai poder me agredir, vai ficar chateado, mas isso passa. Tenho que crer que o que eu estou enviando para ele é o melhor. Eu estou dando a oportunidade dele conhecer o melhor. Viver uma palavra do pastor, um cântico. Os cânticos aqui hoje tocaram profundamente no meu coração. Uma oração, isso transforma a vida, irmão. Então nós devemos crer que é Espírito Santo. Eu creio plenamente na palavra que diz: a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu creio nisso. Quando eu oro para uma pessoa, eu falo de Deus para uma pessoa, eu creio. Porque Deus, a palavra de Deus, Deus nunca mentiu. Eu creio que a palavra não volta vazia. Algum dia aquela palavra vai sair. Aquela semente, como a gente fala, vai brotar naquele coração. E aí nós vamos dar júbilos de alegria. Pandemia, novo normal. Nós, o povo de Deus, nós continuamos no mesmo normal. Pastor, terça-feira falou, embaixadores do Rei, terça-feira, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Então nós estamos aqui, mas nós vivemos no mundo celestial. Lá não tem pandemia. Então nós devemos continuar fazendo a obra de Deus, é o nosso normal. Pelo contrário, devemos intensificar. Porque no meu caso, eu me aproximei mais da minha família. Porque não pode ficar indo para cá, indo para cá, indo para cá, indo para cá, indo para cá. Sobrou mais tempo para quê? Para a família. Tenho ido mais vezes na casa da minha mãe. Tenho estado reunido mais vezes com meus irmãos, com meus sobrinhos. Nas redes sociais eu tenho falado mais com meus sobrinhos. E eu sempre mando uma palavra, eu creio que todos irão ser alcançados pelo Espírito Santo do Senhor, como assim eu fui um dia. Então, irmãos, que nós possamos exercitar aquilo que nós temos aprendido. A igreja está lendo o livro hoje de Lucas, diariamente. Eu creio que toda a igreja está fazendo essa leitura do livro de Lucas. Os homens estão também lendo, os jovens também leem, todo mundo está lendo. Nós precisamos sair. Eu pedi a Deus, eu peço muita coisa a Deus. Eu pedi a Deus para que eu saísse da minha zona de conforto, que eu saísse da teoria para a prática, que eu saísse da ideia, do campo de pensamentos para ação, em todas as áreas da minha vida. Então, acho que no momento de pandemia nós devemos sair da leitura, não sair, continuar lendo a Bíblia, mas nós tirarmos da leitura e colocarmos em prática no nosso dia a dia. É um bom momento para nós exercitar. Alguns estão trabalhando, ainda estão, mas estão trabalhando menos. Estão estudando online, ganha mais tempo, mais qualidade de vida, porque não tem um tempo de locomoção. Vamos procurar uma vida de qualidade na presença do Senhor, né? Depois os irmãos, né, fica anotado aí, né? Os irmãos dão uma olhada lá no livro de Mateus, capítulo 7. Fala sobre misericórdias. Os irmãos, olhem lá em 1 João, capítulo 4. Se não quiser ler o capítulo todo, lê o verso 7 e 8. Fala de amor. João 15, 17, fala de amor. Vamos procurar exercitar amor, misericórdia. Não vamos olhar para o próximo como se nós estivéssemos olhando por um espelho, porque nós vamos ver nós mesmos. Se eu olhar para o próximo como se eu estivesse olhando para um espelho, eu não vou enxergar nunca a dificuldade do próximo. Eu vou ver no próximo a minha vida. Tá bom, você está abençoado, você está bem na fé, você não passa dificuldade, o seu celeiro está bem abastecido, a sua saúde está 100%, você não precisa de medicamento, sua vida espiritual está boa, você não precisa de oração. Vamos ter
empatia. Vamos ouvir o próximo. Vamos compartilhar a nossa fé, o nosso amor, a nossa misericórdia, né? Precisamos aprender também a confiar e descansar mais em Deus, porque hoje prega-se muita desesperança. Tudo é desesperança, desesperança. Esquece. Deus nos prometeu uma terra onde emana leite e mel. E é para lá que eu creio que nós estamos caminhando, né? Vamos confiar. As dificuldades estão aí. Devemos olhar para a dificuldade como Caleb olhou para aquela terra lá. Está lá as dificuldades. Tudo que os outros irmãos relataram para Moisés, Caleb viu. Caleb não é maluco. Mas Caleb, ele lembrou que quem estava indo, quem enviou eles lá foi quem? Foi Deus. Quem está aí na frente deles é quem? É Deus. Então que aquilo tudo lá, como diz pastor Wagner, é balela. Deus ia passar por cima de tudo. Então, desemprego está aí, pandemia está aí, dificuldade financeira está aí, mas o nosso Deus sempre esteve. A diferença é a seguinte: Deus sempre esteve conosco. Ele sempre vai estar, se assim nós quisermos estarmos na presença dele. Todo o restante vai passar. E nós precisamos somente descansar e confiar em Deus. Vou pedir aqui a permissão, pastor, né, para que o Gabriel cante novamente, né, o Adonai, o louvor do Kleber Lucas. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Isso é o suficiente. É nós acordarmos e saber que Deus está cuidando de nós. O restante, irmãos, entregue na mão dele. Convide o Espírito Santo do Senhor ao acordar, para tomar a sua vida na mão deles e dar direção e orientação em tudo que você irá fazer naquele dia. E eu creio que grandes bênçãos irão acontecer. As dificuldades terão, porque na vida precisamos ter essas dificuldades para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Continue orando por mim, pela Denise e pelo Rodrigo, pelas nossas fraquezas, pelas nossas desobediências. E continuo pedindo perdão aos irmãos, que por algum motivo eu magoei, por algum motivo eu negligenciei com esse irmão. Mas eu sou feito de carne e osso como você. E o que tem me sustentado e tem feito a diferença na minha vida é que eu tenho buscado uma vida de qualidade na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que cada um que esteja ouvindo essa palavra busque a qualidade na presença de Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos que estão nos assistindo. Espero que essa palavra do Espírito Santo do Senhor, que veio ao meu coração, eu creio grandemente que é o Espírito Santo de Deus falando através da minha vida. Fiquem com Deus, uma ótima noite para todos, uma semana abençoada na presença do Senhor, né? E contamos com as orações dos irmãos. Deus nos abençoe sempre. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Mais uma vez, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, irmãos. Pastor, deixa eu dar só mais uma palavrinha aqui. Eu recebi, post que fala, no WhatsApp essa semana, e me tocou bastante. Olha o que diz esse post. Se for para olhar para trás, que seja para ver o quanto Deus já fez por nós. Se for para a gente olhar para o passado, para trás, vamos olhar pelo que Deus tem feito por nós. Vamos olhar as coisas boas. Vamos propagar as boas práticas, as boas coisas. Não vamos mais divulgar, não vamos mais propagar coisas negativas, não. O mundo faz isso. Nós, a Igreja do Senhor, nós temos que propagar boas novas do Senhor. Deus abençoe grandemente cada um. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Bênção, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor entregou para nós nesta noite, através do teu servo. Muito obrigado. Deus abençoe a vida do irmão Rogério, Deus abençoe seu lar, sua família. Que palavra, Deus abençoe. Uma bênção, Uma bênção. Queridos, eu quero te fazer um convite também agora muito especial no encerramento desse culto. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos junto com os centralizados. Amanhã estamos encerrando o mês da juventude. E todas as segundas-feiras desse mês nós tivemos programações muito especiais para os centralizados. E amanhã nós estaremos juntos ali com os centralizados, com toda a juventude, encerrando o mês da juventude. Então, online, você vai receber o link aí pelo o grupo de cultos da igreja, a partir das 19 horas, encerramento do mês da juventude. Nós vamos estar juntos ali com o seminarista Gabriel, vamos levar a palavra, estaremos encerrando então o mês da mocidade junto com eles ali. Você é nosso convidado. Então amanhã 19 horas, tá? Os nossos cultos são às 20, mas os centralizados é um pouquinho mais cedo. 19 horas, você vai receber o link ali, participa com a gente, encerramento do mês da juventude. Amém? Vamos orar? Então, encerrando o culto dessa noite, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, que Ele representa nas nossas vidas. Pai, muito obrigado
Obrigado, ó Pai, porque no início deste culto nós te pedimos que o Senhor falasse aos nossos corações. E, ó Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe, ó Pai, uma palavra do céu para cada coração, para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela instrumentalidade da vida do teu servo, irmão Rogério, que o Senhor usou nessa noite. Obrigado pela vida do Adonis, Senhor Deus, do Gabriel, ó Pai, os hinos cantados aqui, pela tua igreja reunida, Pai, nos seus lares, todos com um coração voltado para o Senhor. Muito obrigado, Pai, que esta palavra tem encontrado um lugar muito especial nos corações. Ó Pai, que a nossa visão seja a tua visão, a nossa verdade seja a tua verdade, e que os nossos corações sejam cheios de misericórdia para todos quantos estão ao nosso redor. Dá-nos, ó Pai, a visão de Caleb, a visão de Josué, ó Pai, que nós olhemos para a terra prometida sabendo: o Senhor prometeu, o Senhor nos dá, e a promessa do Senhor é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada coração, cada vida, cada família representada hoje, para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada para vocês. Grande beijo. Até breve.